sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer esse vestido aqui e eu vou te mostrar o processo de como eu fiz desde o molde até o finalzinho, então fique comigo que vai valer a pena. E para fazer o molde eu vou usar uma blusa básica, ela é de algodão e aí eu vou vestir para vocês verem como que ela fica em mim. Então assim ó, ela fica soltinha, não fica apertada, então o ideal é que você pegue uma blusa que fique assim, ou se você tiver um molde básico também você pode usar. Aqui nós vamos fazer um molde a partir dessa blusa. Então, a única coisa que você vai precisar fazer é marcar a sua cintura. Eu vou colocar um alfinete aqui para marcar. Já coloquei o alfinete na minha cintura, ela tá do avesso. Agora, o que nós vamos fazer vai ser dobrar ela dessa forma. Dobrei aqui a minha blusa bem certinho, ó. E fiz a marcação aqui com o alfinete. Agora, nós vamos passar para o papel. E agora, eu vou desenhar a parte da frente. E agora é só seguir o desenho da blusa, tá? Para depois fazer o corte. Vou seguindo o desenho da blusa. Eu estou cortando a parte da frente, tá bom? E aqui, o que eu vou fazer é pegar apenas aqui, ó, dar esse desconto da gola. Então, eu vou marcar aqui também até onde foi o ombro. E vou marcar aqui a gola, até onde vai aqui, ó. Agora eu vou tirar essa parte, porque esse vestido não tem, ele tem a gola quadrada. Nós vamos usar uma régua nessa parte aqui, ó. Tá vendo que eu fiz a marcação ali e aqui? Então agora nós vamos ajustando até se encaixar. E agora eu vou fazer o recorte quadrado dessa forma. Eu vou usar a régua mesmo, olha só. Vou posicionar aqui dessa forma. E vou fazer o desenho aqui do recorte. Só ajustar aqui. Vai ficar assim. Então, aqui eu já vou ajustar a minha cintura. Então, eu vou posicionar assim. Vou tirar aproximadamente 1,5 cm aqui na cintura. Ó. Então, já vai ficar assim. E aqui na cava também. Tirar a mesma coisa. Olha só. Já vai ficar assim. E aqui, se você achar que tem necessidade, você pode também estar ajustando. Deixe passar mais ou menos uns 3 centímetros ou 4 centímetros aqui, ó. E agora é só fazer uma linha aqui, de mais ou menos 4 centímetros também. E é só dar uma leve, ó, aí depois você vai fazer isso aqui, depois você vai cortar ele mais até aqui assim, ó. Aqui nós já temos a frente, aqui eu já vou aproveitar e vou tirar também a parte da costa. Então eu já vou posicionar aqui. O que eu vou fazer aqui de diferente? Eu vou deixar aqui uma margem de mais ou menos 1 centímetro por conta do zíper e vou aumentar. Olha só, aqui eu vou aumentar um pouco, acredito que uns 4 centímetros, porque eu quero a costa um pouquinho mais alta. E vou aumentar aqui uns 3 centímetros no ombro. E na cava eu vou aumentar um pouquinho, o resto vai ficar a mesma coisa. Aqui, como eu falei, olha só, vou aumentar 4 centímetros. Então, vou marcar aqui, que eu gosto a costa mais alta. Se você quiser, pode deixar o seu com a costa do mesmo decote que a frente. Aqui, agora eu vou seguir essa mesma linha. Tá vendo que aqui, ó, eu deixei só um pouquinho que é por conta da costura do zíper. E aqui eu vou aumentar 3 centímetros. Então, eu vou seguir a mesma linha, a mesma queda de ombro. Eu vou começar daqui assim, ó. Pra ter esse recorte também na parte de trás, ó. Tá vendo só? Acho que vai ficar bem legal. Aqui eu vou fazer com a parte da cava, ó. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, tá vendo? Só como aqui, essa régua ela é muito boa porque ela já te mostra exatamente o que você pode fazer, ó. Então, aqui é só seguir até aqui no final. Aqui, ó, só ajustar. E vou seguir o mesmo desenho aqui, ó.
Prontinho. Agora, atenção só para esse detalhe aqui, ó. Eu já vi, está encaixando tudo direitinho. A única coisa que deu uma diferença vai ser aqui. Se o seu der essa diferença, então, ó, você vai dobrar aqui, né? Aqui ficou passando coisa de 1 centímetro. Então, o que que você vai fazer? Eu marquei aqui, ó, tá? É aqui que tem que dar certo. Então, aqui, ó, eu venho com a régua e vou tirar esse 1 centímetro que passou. Fazendo só esse ajuste. Se fazer a mesma coisa, se passar a mesma coisa na cava, você pode fazer isso também. Agora eu vou fazer o recorte aqui, ó. Vou cortar seguindo os dois desenhos. Olha só, eu cortei lá, né, como eu tinha mostrado. Então agora você vai fazer esse teste aqui, ó. E vai, provavelmente, um desses aqui, ele vai passar, no caso, esse aqui passou. Então o que que você vai fazer, ó? Vai colocando aqui, vai juntando. Vai passar aqui um pouquinho, sabe? Então, ó, vai passar esse 1 centímetro que vai marcar aqui, ó. E vai ajustar aqui na cava, aqui mesmo, ó. Então, ajusta aqui, ó. Tira esse 1 centímetro. Então, agora vai encaixar direitinho, ó, na hora da sua costura. Se ficar alguma coisa sobrando, você pode ajustar no tecido. Aqui, o que eu fiz? Tá vendo só? Eu fiz aquele desenho, aí eu cortei até ali, vindo uns 2 dedinhos. E agora eu vou colar essa parte aqui, ó. Você pode colar assim, passando 1 centímetro mais ou menos, ó. E vai ficar assim. Outra coisa que nós vamos fazer vai ser aqui na parte de trás, olha só. Eu vou fazer uma pence aqui, de aproximadamente 7 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na lateral. E aí eu vou cortar. E eu vou colar dessa forma. E aí eu vou colar só pra dar essa cinturada, tá bom? Ó. E pra fazer o vestido, eu vou usar essa renda, ela tem um pouco de elasticidade, olha só. E vou usar também o forro, também tem. Pra fazer o corte do vestido, eu vou começar pela parte de baixo, que a saia leva mais tecido. Então, o que sobrar, a gente faz a blusa. Eu dobrei já o meu tecido, olha só. Aqui na largura que eu acho que vai ficar bom pra saia. Eu medi a minha cintura e deu 64. E o que que eu vou fazer? Eu dividi para 4, ficou 16. Porém, eu vou tirar 2 centímetros e vou fazer dessa forma, ó. Vai ficar no 14. Então, eu vou cortar meio que uma meia-lua, sabe? Assim, ó, 14. Deixo aqui no 14, dou uma arredondadinha e vou cortar. Então, agora, olha só, 14 vai ficar assim. Então, eu vou fazer a marcação aqui. O comprimento que eu defini foi no 75. Então, agora, a partir daqui, olha só, eu vou posicionar a fita dessa forma até o 75. Então, vai dar aqui. E eu vou fazendo isso em volta, ó, 75, 75, 75, 75, 75, até aqui 75. Vou tentar marcar para vocês verem. 75. E aqui eu vou cortar reto, seguindo a fita. Dessa forma. 75. Aqui tem que ficar certo. Aqui em cima também. 75. E até lá o final. Agora eu vou ligar os pontos. Vou ligando. E vou... Então, agora eu vou tirar uma das partes. Assim, né, ficou sobrando 1,5 cm, quase 2 centímetros. Eu fiz isso porque aqui atrás nós vamos cortar, porque vai ter o zíper. Então, na frente a gente pode tirar nas duas laterais, esse 1,5 cm. Aqui atrás não vai ser preciso tirar, porque eu vou dividir aqui, ó. Vou precisar fazer essa costura, né, que vai ser esse corte, porque vai ter o zíper. Então, vai dar o desconto. A partir disso aqui, ó, eu vou dividir. E na parte da frente, eu consigo tirar
até aqui, ó. Vou sumindo com esse. Então, vai dar certinho na cintura. E o forro eu vou cortar no mesmo comprimento e da mesma forma. Para cortar o forro, eu vou fazer dessa forma. Dobrei meu tecido ali uma vez e vou posicionar aqui, ó, o meu tecido principal. Posiciono aqui bem certinho. Olha só. E vou cortar seguindo, tá? É a única coisa que você vai fazer. Ajusta aqui, vai ajustando, puxa mais um pouquinho. Eu vou cortar do mesmo tamanho porque eu tenho bastante tecido. Então, vai ajustando aí que vai dar certo. E é só você ir cortando seguindo o desenho do teu tecido principal. Vou fazer o mesmo processo na parte de trás também. E agora, eu já vou fazer a parte de cima. Dobrei aqui meu tecido e eu vou cortar 2 vezes a costa, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui meu molde e vou cortar seguindo ele. E eu vou fazer esse mesmo processo no forro. Então, eu não vou filmar para o vídeo não ficar tão grande, mas eu vou fazer o mesmo processo, tá bom? Então, é só cortar. Já dobrei aqui o meu tecido. Eu dobrei aqui o meu tecido 2 vezes e vou cortar dessa forma, ó. Vou posicionar aqui e vou cortar dessa forma. Vou colocar os pezinhos. Você pode colocar o que você tiver. E agora eu vou cortar seguindo o molde. Eu comecei a ficar muito largo, muito quadrado. Vai ficar assim, ó. Nós vamos fazer. Vai pegar, não precisa ser certinho, mas você vai pegar assim, ó. E, tá vendo só? Vai ser dessa forma aqui. Vai dobrar aqui, mais ou menos um dedo. E vai alfinetar. Essa aqui vai ser como se fosse a gente vai colocar os botões, só que é falso, não vai ter abertura. Então, nós vamos dobrar aqui. Então, o decote, ele vai ficar menor. Se você quiser colocar o seu decote, aí aqui é a hora de aumentar, entendeu? Aí você poderia já fazer o recorte. Como eu gosto de decote mais, não tão cavado, então vai ficar bom assim. Ó, aí agora você vai cortar o seu forro a partir disso aqui, depois que você fazer isso aqui. Porque nós vamos colocar alguns botões para dizer que isso aqui é realmente um passante de botões. Então, a gente vai costurar aqui. Depois, mais pra frente, eu mostro pra vocês. Essa aqui é a última parte do nosso busto, que a gente já tá cortando, né? Da nossa frente. É a última parte, então a gente já vai cortar aqui 2 vezes também. E vamos cortar 2 vezes o forro. Gente, e para cortar as mangas, o que eu vou fazer? Vou pegar a cava de trás, só para vocês terem uma ideia. Vou posicionar aqui, eu vou deixar passar 4 dedos, tá vendo? Porque aqui eu vou franzir. Então, eu vou posicionar minha manga dessa forma. E aqui eu vou fazendo o desenho. Aqui ficou com 40 centímetros, tá? E aí eu vou fazendo o desenho assim. Deixei os 4 dedos, né? Que eu vou franzir, então ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Então, a partir daqui, isso aqui, ó, a gente puxa pra cá. E a partir daqui eu começo a fazer aqui. Quando chegar aqui na metade, olha só, eu vou dar mais ou menos um dedo aqui de diferença. Eu vou fazer esse recorte aqui, ó, para ela encaixar aqui, tanto na frente quanto na parte de trás. E para cá, o que eu vou fazer? Eu vou descer assim, ó. Se você quiser usar régua, pode usar. Eu vou descer assim e vou acertar aqui, porque aqui ela pode ser aberta, porque eu quero colocar um elástico, então vai ficar uma manga bem bufante, tá bom? E agora é só recortar e usar essa aqui como molde para a segunda manga. Aí aqui eu não vou cortar forro para a manga, eu não vou cortar forro. O que eu vou fazer? Eu vou franzir mais ou menos uns 3 dedos. Eu vou pegar a costura daqui, ó. Tá vendo? Aqui foi onde a gente aumentou. Então, a partir de uns 3 dedos, eu vou franzir aqui. E depois eu vou testando para ver se tá bom. Então, essa aqui vai ser a manga. E aí, eu já corto a segunda, mesmo usando esse aqui como molde. Ou seja, ó, a partir daqui, eu começo a passar um ponto na máquina maior, que é para me franzir. E aí, eu já faço isso aqui, ó. Então, a manga vai ficar assim, ó. Então, agora, o que nós vamos fazer? A parte da frente, eu vou costurar aqui aproximadamente um dedo. Eu não vou fazer dessa forma, eu vou pegar assim, ó. Como eu quero que ele dobre pra cá, então eu vou fazer assim. Vou abrir. Eu quero que fique assim, como se fosse, eu vou colocar botões, só que falso.
Então, eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, porque quando eu dobrar, ele precisa ficar centralizado aqui, ó, bem no meio. Então, vai ficar assim. Então, agora eu vou pegar o alfinete e vou marcar, vou fazer dessa forma aqui, ó, só para marcar onde que vai ficar o centro mesmo. Aqui também. Aqui eu já tenho uma noção. Então, olha só, deu aqui, tá vendo como ficou desigual? Ó, tem que ficar assim para quando eu dobrar ficar no centro. Então, aqui eu vou passar uma costura reta, vou passar uma costurinha bem aqui assim. Então, aqui eu já passei a costura e vai ficar dessa forma. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar o forro e você vai costurar aqui, ó. Pode ser na máquina reta mesmo. Depois que eu costurei, passei a costura, agora eu vou dando leves piques com a tesoura até onde começa ali os pontinhos da costura. Toda a volta, principalmente aqui, ó, nas curvas. E agora a gente vai desvirar. E agora eu vou passar uma costura na máquina reta para unir o forro com a renda. Eu poderia fazer embutido, porém, como é renda, então pode acabar aqui aparecendo aqui, ó, o acabamento, sabe? Aqui pro lado de fora. Então é melhor que fique a costura aparecendo pro lado de dentro do que pro lado de fora, entendeu? Então a gente vai passar a costura aqui, vai fechar mesmo, vou achar o lado certo e vamos fechar aqui. Então, agora nós vamos montar o corpinho, a parte da frente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar dessa forma, vou arrumando e na hora de passar a costura, eu vou fazendo assim e vou fazer no outro lado, na máquina reta. Na parte de trás, eu vou fazer assim, coloco o forro em cima da renda e passo uma costura. Então, pessoal, aqui eu já costurei as duas partes de trás, já coloquei forro. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Costurei na máquina reta, vou abrir aqui e com a minha frente dessa forma, aqui eu ainda vou passar na overlock. Vou colocar direito da minha frente com o direito das minhas costas e vou fazer dessa forma. Acho que, ó, ela vai vir pra cá. Vou alfinetar para não soltar. E na hora de costurar, eu vou fazer assim, ó. E agora eu vou passar uma costura. Agora eu vou virar, pronto. Então vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa no outro lado, tá bom? Nesse lado aqui. E aqui, ó, eu já vou costurar com a máquina reta. Então, aqui eu já costurei, né? Já uni. Agora, o que que eu vou fazer? Já franzi também a manga daquela forma que eu falei. Eu costurei num ponto maior da máquina e depois puxei a linha. Você pode colocar o lastex também, da forma que achar melhor. E agora, nós vamos colocar a manga. Então, como que eu vou fazer? Aqui eu já medi para ver se vai dar certo. Se não der certo, você encolhe mais. Vou dobrar assim e vou começar a costurar. Vou colocar assim e vou costurar. Primeiro eu vou passar na máquina reta, vou costurando, depois eu costuro na overlock para dar o acabamento, mas por enquanto. E quando chegar aqui, você vai arrumando o franzido, tá? Com as mangas já colocadas e já costurei também na lateral da parte de trás. Agora eu vou posicionar aqui, ó, costura com costura. Como eu passei uma costura aqui, ele vai ficar meio que engelhadinho assim. Então, na hora de costurar, você dá uma esticadinha. Agora eu vou alfinetar aqui onde tem a costura, aqui, e vou ver se está encaixando tudo certinho. Caso esteja sobrando alguma coisa, é hora de ajustar. Aqui está tudo ok, aqui vai dar ok também, vai ficar a rendinha um pouquinho aqui, mas não tem problema. Então agora eu vou fechar as duas laterais, vou fazer o mesmo processo.
Passo primeiro na máquina reta, vou dar uma esticadinha aqui, depois na overlock para dar acabamento. Eu passei overlock na bainha, no comprimento, né, da manga, e agora o que eu vou fazer? Vou dobrar aqui e vou passar na máquina reta, vou costurar, deixando o espaço para colocar o elástico. Você vai ver quantos centímetros é o seu elástico ali e vai passar uma costura. Aqui, eu já fiz aqui para vocês verem como que ficou. Ó, ficou com espaço para passar o elástico, agora eu vou passar o elástico. E antes, é bom você deixa aqui, ó, o espaço para poder colocar o elástico para passar por dentro, tá bom? Então, eu vou colocar o elástico aqui e o ideal é que o elástico seja da mesma cor se o seu for renda, porque senão vai ficar aparente aqui, ó. Então, se você colocar o da mesma cor, não aparece. Depois que eu coloquei o elástico aqui, agora eu vou costurar dessa forma. Depois de costurado, eu coloco aqui pra dentro e fecho a abertura que ficou. Então, vai ficar assim, ó. Ó, aí depois é só você arrumando. Não vai ficar aberto porque você vai costurar aqui, tá bom? Agora nós vamos para a parte da saia. Posicionei aqui a parte direita, né, da minha renda e vou colocar aqui. Vou só localizar qual é o lado certo, eu acredito que seja esse aqui. É esse aqui, ó. E vou costurar na lateral, nas duas laterais eu vou fazer o mesmo processo e vou deixar a parte de trás aberta. Aqui a renda eu coloco direito com direito, posiciono. Primeiro eu costuro na máquina reta e depois eu passo na overlock para dar acabamento. Essa parte aqui vai ficar solta, tá? Porque depois a gente vai colocar o zíper. Então, aqui eu fiz o mesmo processo, costurei as duas laterais. Agora, eu vou colocar dessa forma, a parte direita, e vou passar uma costura. E vou passar uma costura aqui. Já costurei. Agora, nós vamos pegar o corpinho do vestido e vamos colocar direito com direito, posicionar costura com costura das duas laterais da parte principal, do tecido principal. É bom alfinetar para não correr o risco de costurar errado. E do outro lado também, vamos posicionar costura com costura. Deixa eu só achar aqui porque tá meio pronto. Alfinetar também. Se você quiser, você pode alfinetar mais, mas eu vou alfinetar nessas duas partes. Posicionar tudo certinho aqui. Ó. E na hora de costurar, vai esticando um pouco. Se o seu tecido tiver como esticar, você vai esticando. E aí é só costurar agora, vai esticando na hora de costurar. Costurei o forro e passei a overlock na bainha do forro. Agora, o que nós vamos fazer vai ser passar a overlock unindo o forro com a renda. Olha, e também eu cortei 2 dedinhos do forro, porque aqui eu já passei aqui e cortei 2 dedinhos. Então agora a gente vai passar na máquina e depois, quando tiver, vamos deixar esse aqui para depois passar o overlock. Então agora, depois de passar o overlock, eu vou colocar o zíper. Eu não vou mostrar na máquina, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, ó, como que eu faço? Eu posiciono aqui e vou costurar. Eu vou alfinetar bem aqui. Eu costuro primeiro um lado. Coloquei um lado do zíper. Esse zíper é de 40 centímetros. Agora, eu vou pegar aqui a costura e eu vou marcar bem aqui, só para me ter uma noção. E vou começar a costurar também o outro lado. Esse aqui, eu costurei ele no calcador normal. O zíper. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Ó, ficou passando, né? Então, agora eu vou dobrar bem aqui. Então, é por isso que é bom deixar no finalzinho ali, ó. Então, eu já dobro. E eu vou passar uma costurinha bem aqui, assim, ó. Aqui pra segurar.
E também aqui no final do zíper, eu vou pegar aqui assim, ó, abro um pouquinho, eu vou colocar um alfinete bem aqui e eu vou esticar um pouco, porque como eu passei aqui, ó, ele fica um pouquinho enjulhadinho e vou passar uma costura aqui assim, até embaixo. Depois de feito na overlock, agora eu vou fazer a bainha. Vou fazer aproximadamente de um dedinho aqui a bainha. Bom, aqui eu coloquei os dois botões. Esse aqui eu dei uma distância aqui, porque eu vou colocar uma faixa aqui, ou um cintinho. E aqui eu deixei bem certinho. Então, eu quero os botões meio que perto um do outro. Então, eu vou ver aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar os 5. Então, o que que eu vou fazer? Vou ver aqui a distância de um para o outro. Então, vai dar no 3, ó. Vou medir aqui, 3, 3. E agora eu vou fazer uma marcação onde que o botão vai ficar. Os outros, ó, já com a marcação, então é só costurar. Eu vou costurar e vou deixar passar aqui pro forro para ficar bem seguro. Porque senão ele vai ficar soltando aqui, ó. E eu fiz essa faixa aqui para me amarrar na cintura. Vocês podem usar também um cinto, ou vocês podem fazer a faixa também aí, que fique maior que a cintura de vocês, para vocês amarrarem. E esse foi o resultado do vestido. Eu amei. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já curte, comenta, compartilha, salva esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijos!